Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João e hoje nós vamos praticar História aqui para o Enem. Tá? Temos uma questão aqui do Enem de 2013, tá? E que se a gente começar olhando pela fonte dessa questão, a fonte do documento selecionado, a gente já consegue ter uma ideia do tema que ela vai abordar. Né? Então, se a gente olhar para cá, ó, vamos selecionar o marca-texto. Se a gente olhar aqui embaixo na fonte, com a letra um pouco menor, a gente consegue ver que está falando sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Né? A Carta do Pero Vaz de Caminha está falando sobre o quê? Nessa carta é o primeiro documento escrito aqui, né, sobre a ocupação portuguesa no Brasil, que foi escrito logo com a chegada da frota comandada por Pedro Álvares Cabral no Brasil em 1500. Tá? Então, esse documento vai relatando ali, né, os primeiros dias aqui no Brasil, a viagem, as interações com os povos indígenas, né, o que eles fizeram, quais foram as trocas, né? Então, esse documento, né, fala sobre esses chamados primeiros contatos entre portugueses e indígenas. Né? Então, vamos ler junto aqui para ver exatamente sobre o que essa parte do documento está falando na questão. Tá? De ponta a ponta, é tudo praia palma, muito chão e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Tá? E aí, então, né, essa é uma parte só da carta, né? A carta fala de muitas outras coisas, mas esse foi o parágrafo selecionado para a questão. E aí, o comando da questão fala para a gente o seguinte: a Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Neste trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Né? Então, quando ele fala assim, a gente tem que pensar que, né, se o relato enfatiza o seguinte objetivo, ele quer saber qual é o objetivo principal da colonização portuguesa que estava presente nessa parte do relato. Tá? Então, os portugueses tinham vários objetivos aqui com a Terra. Eles queriam, enfim, explorar as riquezas, eles também, em certo momento, passaram a querer escravizar os povos indígenas, queriam também catequizar esses povos, tinham várias possibilidades, né, de objetivos portugueses com a colonização. Mas, né, o que a questão está pedindo é qual desses objetivos é enfatizado pelo relato. Tá? Então, fazendo aqui essa pequena recapitulação, né, como que foi esse primeiro contato? O que aconteceu? Né? Nesse primeiro contato, então, ele foi marcado principalmente por relações de escambo, trocas, né, entre indígenas e portugueses, principalmente com a cultura do pau-brasil. Foi marcado também pelas primeiras tentativas de catequização, né, inclusive em outra parte da Carta do Pero Vaz de Caminha, ele fala sobre a primeira missa que aconteceu no Brasil, mas também foi um período marcado pela violência, né, por escravização, por guerras, tá, entre portugueses e indígenas. Beleza? Então vamos passar aqui para as opções e tentar ver qual delas que é mais, né, enfatizada, que esse relato aqui dá mais importância para a gente. Vamos lá. A opção A fala o seguinte: valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Né? Opção A, será que vocês acham que é essa? Né? Vamos passando, vamos ver as outras e vamos vendo o que a gente acha que a gente pode pensar. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Então vamos voltar aqui rapidinho na questão? Vamos ver aqui, ó. Nesse momento aqui, a cultura local não é descrita em parte nenhuma. Né? A opção B fala de descrever a cultura local. Né? Eles estão falando da terra, né? Que a terra tem palmeiras, que a terra é bonita, que ela é formosa, que eles veem areia, o chão. Né? Então, nesse momento aqui, a cultura nativa não é descrita em muitos detalhes. Então, a gente pode aqui descartar a opção B. Descartar a opção B. Opção C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Né? Isso aqui também não aparece nesse relato. Né? Não tem ali tipo de contato direto com os indígenas, o que os indígenas falavam sobre as riquezas, se tinha ouro, se não tinha, né? O que eles poderiam realmente explorar daquilo ali. Nesse momento, não aparece, né, esse relato indígena sobre as riquezas naturais. Então, a gente também pode descartar a C. A D fala o seguinte: realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Mais uma vez a gente vê que isso não está presente. Tá? Por mais que isso fosse um objetivo português, né, os portugueses realmente
realçassem a pobreza dos indígenas para demarcar a superioridade europeia, eles se colocassem como melhores que os índios, né? Isso, nessa parte do relato, não aparece. Tá? Então, mais um que a gente pode descartar. Criticar o modo de vida dos povos autóctones são os povos nativos, tá? Para evidenciar a ausência de trabalho. Mais uma vez, né? Isso era uma coisa que acontecia, era uma prática comum dos portugueses, né? Aquela ideia, né, do índio que é preguiçoso, que não quer trabalhar, que só fica na rede, que não quer saber de nada. Isso existiu, foi um preconceito que existiu. Mas naquela parte do relato, aquilo não aparece. Tá? Então a gente também descarta essa opção aqui e o que sobra pra gente é a opção correta, porque ele fala sobre o quê? Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Em que parte do texto que isso aparece pra gente? Justamente ali no final, né? O que a gente pode ver aqui, ó? O melhor fruto que dessa terra se pode tirar, me parece que será salvar esta gente, né? Quando ele fala de salvar esta gente, ou seja, esses povos indígenas, né, é uma ideia de que, trazendo eles para a fé cristã, trazendo eles para o catolicismo, você vai salvar eles do paganismo, salvar eles, né, do sofrimento, da danação eterna. Né? Então tinha essa ideia, né, de que você, catequizando os índios, estava fazendo um favor a eles. Né? Essa é a ideia presente aqui nesse excerto do documento do Pero Vaz de Caminho, né? O que não quer dizer que as outras opções são mentirosas. Por isso que é importante a gente pensar aqui também nessa questão. Todas essas opções aqui, as 5 alternativas, elas são verdadeiras para a relação entre Portugal e os povos indígenas, em algum momento. Tá? Mas apenas uma delas aparece no trecho selecionado da questão. Tá? Os portugueses, né, realmente, alguns indígenas descreveram a loucura local, né, para enaltecer a prosperidade portuguesa. Também teve eventos, né, de que indígenas transmitiam conhecimento do potencial econômico do solo. Já falamos também, né, dessa ideia de superioridade europeia e desse preconceito com a ausência de trabalho. Tá? Então, o que a gente verifica é que, nessa questão, isso acontece em várias outras questões do Enem também, por isso que a gente trouxe essa aqui para vocês. Né? Todas as opções poderiam ser verdadeiras em algum momento. Então, se você está naquela correria, né, você nem lê direito, vê que é Pero Vaz de Caminho, passa para as opções e tenta marcar uma certa e continuar a sua vida, continuar a sua prova, né? Nessa questão aqui você ia se complicar, porque a resposta estava ali num trecho da questão, né? E especificamente nessa frase aqui: salvar esta gente, né? O objetivo, então, da colonização portuguesa que aparece nesse excerto é a catequização dos povos indígenas. E por hoje é só, pessoal. Obrigado para vocês.